Hoje o assunto é terras raras. No final do século XVIII, em uma pequena pedreira na vila sueca de Terby, um oficial do exército e químico amador encontrou uma rocha negra e pesada que não se parecia com nada que ele já tivesse visto. Ele a chamou de Térbia. Ele não sabia, mas ele segurava em suas mãos um terra rara, o combustível para a Terceira Guerra Mundial, a chave para a inteligência artificial e o segredo por trás de cada tela que ilumina o rosto de 8 bilhões de pessoas hoje. E por mais de um século, esses elementos foram tratados como exilados na nossa tabela periódica. Eles foram jogados em duas linhas solitárias na parte inferior do gráfico. Mas a química é muito irônica. O que a gente chama de terras raras, na verdade, não são raras. O neodímio, por exemplo, é mais comum na crosta terrestre do que o ouro. Então o problema nunca foi a existência desses metais, mas sim a libertação desses terras raras. Diferente do ferro que a gente pode derreter e moldar, ou do petróleo que você pode bombear e queimar, as terras raras são quimicamente teimosas. Elas se ligam umas às outras com muita afinidade. E para separar o praseodímio do neodímio, por exemplo, você não usa apenas calor. Você tem uma guerra de solventes, ácidos e milhares de estágios de purificação. É uma alquimia moderna. A gente transformou montanhas de terra em gramas de pureza absoluta. E a verdadeira importância desses elementos só saiu da obscuridade no Projeto Manhattan. A necessidade de purificar urânio para a bomba atômica forçou os cientistas a desenvolverem técnicas de separação por troca iônica. E o que era uma curiosidade se tornou um ativo de segurança nacional dos Estados Unidos. Durante os anos 50 e 60, o mundo era analógico, mas estava prestes a se tornar eletrônico. O advento da televisão colorida foi o primeiro grande teste de mercado. Sem o európeo, o vermelho das telas era pálido e sem vida. E de repente, a mina de Mountain Pass, na Califórnia, se tornou o centro do universo tecnológico. Os Estados Unidos detinham um monopólio. Eles tinham a tecnologia, a extração e o mercado. Parecia um domínio inabalável. Durante décadas, os Estados Unidos detiveram 100% da produção de európio, um metal que deu ao mundo a televisão colorida. O vermelho vibrante das telas não era apenas uma estética, era um sinal de domínio. Mas o domínio americano baseava-se em uma lógica de mercado de curto prazo. E a extração em Mountain Pass era cara e as regulamentações começaram a apertar o cerco. A separação dos elementos liberava resíduos radioativos, e o custo de tratar esses efluentes corroía as margens de lucro. O Ocidente estava focado no produto final, mas negligenciava a infraestrutura da base da pirâmide. Enquanto os Estados Unidos relaxavam em sua hegemonia, um homem em Pequim estava pensando em outra coisa. Deng Xiaoping, o arquiteto da abertura econômica chinesa, tinha uma compreensão geológica da geopolítica que seus contemporâneos ocidentais ignoravam. Em 92, quando ele visitou o complexo de mineração de Baotou, na Mongólia Interior, ele não viu apenas poeira e máquinas velhas, ele viu um exército de reserva. E foi ali que ele pronunciou a frase que hoje ecoa nos corredores. Ele não estava apenas fazendo uma observação geológica, ele estava traçando um plano mestre de 50 anos. E ele disse: o Oriente Médio tem o petróleo e a China tem as terras raras. E essa não foi uma observação passageira, foi o início de uma guerra de preços predatórios. A China tomou uma decisão de Estado. Eles iam inundar o mercado global com terras raras a preço abaixo do custo de produção. E eles não se importavam com lucro imediato. O objetivo era tornar a mineração em qualquer outro lugar do mundo economicamente inviável. E aqui você vê que a estratégia era o domínio da cadeia de valor. Não era apenas vender o terra rara, mas dominar o refinamento químico e a fabricação de componentes como o superímã, forçando as empresas ocidentais a levar suas fábricas para dentro da China em troca desses materiais. E o mundo só acordou para o peso dessa frase em 2010, quase 20 anos depois, quando a China bloqueou as exportações para o Japão devido a uma disputa territorial. Foi ali que os Estados Unidos perceberam que a profecia tinha se tornado realidade. Eles estavam, tecnologicamente, reféns de Pequim. E a estratégia funcionou com uma precisão cirúrgica. Então, entre 1990 e 2000, o preço das terras raras despencou. Mountain Pass, incapaz de competir com os preços chineses e asfixiada pelos custos ambientais, foi forçada a fechar suas portas em 2002. O Ocidente celebrou o custo baixo dos componentes eletrônicos, sem perceber que estava entregando as chaves da sua segurança nacional. Já a China não parou na mineração. Eles aplicaram a política do conhecimento em troca de mercado. Se uma empresa ocidental quisesse usar terras raras baratas, ela devia construir suas fábricas na China. Assim, em menos de 2 décadas, a China não apenas detinha o minério, mas ela capturou toda a cadeia de custódia, do refino à fabricação de ímãs de neodímio de alta performance. Agora, a gente pode imaginar a máquina de guerra mais avançada da história da humanidade, um caça. Ele é uma joia da engenharia furtiva, capaz de desaparecer dos radares e atacar com precisão cirúrgica. Mas se a gente desmontar um F-35, a gente vai encontrar algo um pouco perturbador, porque em cada unidade existem cerca de 417 kg
de materiais de terras raras. Ou seja, o neodímio está nos poderosos ímãs que movem as superfícies de controle de voo. O samário cobalto é usado nos sensores de radar e nos sistemas de guerra eletrônica porque ele retém seu magnetismo em temperaturas extremas onde outros materiais falhariam. O érbio é o coração dos amplificadores de fibra ótica, que permite que o cérebro do avião processe dados na velocidade da luz. E quase todos esses quilos de minerais críticos vêm diretamente ou indiretamente de cadeias de suprimento controladas pela China. Mas para entender por que os terras raras são um arsenal silencioso, a gente precisa entender o magnetismo de alta performance. Antes das descobertas dos ímãs de neodímio e ferro-boro, nos anos 80, os motores elétricos eram volumosos e pesados. Os ímãs de terras raras permitiram a miniaturização extrema. Sem eles, mísseis de cruzeiro seriam grandes demais para serem manobráveis. Drones de vigilância não teriam autonomia de voo. Ou submarinos nucleares seriam detectáveis, pois seus motores teriam muito mais ruído. A China não apenas extrai o neodímio, ela detém as patentes e o know-how para fundir esses ímãs, e é isso que é importante. Quando a China ameaça restringir as exportações, ela não está apenas cortando pedras, ela está desligando a capacidade de precisão das armas ocidentais. E se o Vale do Silício é a face limpa da tecnologia, Baotou, na Mongólia Interior, é seu porão. Baotou abriga a maior mina de terras raras do mundo, Bayan Obo. O que se vê lá é uma escala de devastação que desafia a compreensão. Para separar os elementos, o minério é esmagado e banhado em ácidos sulfúricos e nítricos. O resultado é um lago de rejeitos tóxicos e radioativos, com quilômetros de circunferência. O solo ao redor está saturado com tório e urânio. Mas a China aceitou criar esse sacrifício ambiental em nome da hegemonia. Quando o Ocidente exportava suas fábricas para limpar seus próprios países, a China importava a poluição do mundo em troca do controle total da infraestrutura do futuro. O Pentágono classificou as terras raras como risco de segurança nível 1. A estratégia chinesa de 30 anos finalmente tinha dado seu cheque-mate. E a gente tem que também falar sobre o Brasil. Muitas vezes confundido com terras raras, o nióbio é o primo estratégico que o Brasil domina com mão de ferro. Cerca de 98% das reservas exploráveis do mundo estão no Brasil, coisa que a própria China inveja. Mas há uma distinção crítica. O nióbio é um metal de transição, usado para tornar o aço mais leve e resistente. As terras raras são a eletrônica, o nióbio é a estrutura. No entanto, o Brasil possui depósitos maciços de terras raras associadas a minas de fosfato e ferro. Então, por que o Brasil não é a nova China? E a resposta reside na curva de aprendizagem do refino. Extrair o minério é a parte mais fácil. Como a gente viu, eles não são raros. Separá-lo em pureza de 99% exige uma infraestrutura química que o Brasil ainda está tentando construir. Então, se o Brasil conseguisse verticalizar essa produção, passando de exportador de lama para o produtor de óxidos purificados, o equilíbrio do poder global poderia sofrer um abalo sísmico. Outro ponto é a batalha pelo Ártico. Então, à medida que as calotas polares derretem, um novo mapa geológico está prestes a emergir sobre o gelo. A Groenlândia se tornou o tabuleiro de xadrez mais cobiçado do mundo, e a gente estima que a ilha contém alguns dos maiores depósitos não explorados de terras raras e urânio do planeta. Em 2019, o mundo riu quando o presidente sugeriu comprar a Groenlândia da Dinamarca. Mas para os analistas de inteligência, isso não foi só uma piada. Foi um ato de desespero estratégico. A China já tinha se infiltrado na economia da Groenlândia através de investimentos em mineração. E o Ocidente percebeu que, se a China controlar o Ártico, o cerco à tecnologia ocidental estará completo. A Groenlândia hoje é um símbolo de uma nova Guerra Fria, onde os soldados são geólogos. A gente pode também olhar para o mar profundo. Então, quando a terra firme se torna politicamente impossível, a gente olha sempre para baixo. O fundo do Oceano Pacífico, especificamente a zona Clarion-Clipperton, está coberto de nódulos polimetálicos. Batatas de rocha ricas em cobalto, níquel e terras raras que levaram milhões de anos para formar. O problema é que o custo ambiental e tecnológico é astronômico. A gente está a falar de minerar 4.000 metros de profundidade, num ecossistema que a gente mal compreende. A Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos está no impasse: autorizar a mineração para salvar a economia verde, baterias ou eólicas, ou proibi-la para salvar os oceanos. E é o paradoxo ambiental do século XXI. Mas, se a mineração é suja e a política é instável, a solução pode estar conosco já. Milhões de smartphones e computadores velhos contêm gramas preciosas de neodímio e de prósio. Atualmente, menos de 1% das terras raras são recicladas globalmente. E por quê? Porque é mais barato minerar do que desmontar um iPhone. Mas a ciência está sempre avançando. E a gente está desenvolvendo processos de biolixiviação, onde bactérias são treinadas para comer o metal de placas de circuito de forma limpa. A Apple e a Tesla estão investindo pesadamente em robôs de desmontagem para recuperar esses materiais.
A reciclagem já não é mais apenas uma escolha ecológica, é uma estratégia de sobrevivência contra o embargo chinês. Se a gente conseguir criar uma economia circular de terras raras, a China perde seu poder. E a pergunta de US$ 1 bilhão é: a gente pode viver sem os terras raras? Empresas como a BMW e a Renault já estão a produzir motores elétricos de excitação externa, que não usam ímãs permanentes de neodímio. A Toyota está desenvolvendo novas ligas que reduzem o uso de lantânio. Mas tem um custo. Motores sem terras raras tendem a ser menos eficientes ou mais pesados. Na aviação militar e na tecnologia espacial, onde cada grama contam, a substituição ainda é uma miragem. Então, por enquanto, a tabela periódica continua a ditar quem governa o mundo. E muitas vezes, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente pensa em linhas de código, algoritmos e nuvem. Mas a nuvem também tem um corpo físico e esse corpo é feito de metais exóticos. O silício é o cérebro de tudo isso, mas as terras raras são o sistema nervoso e os sentidos. A gente tem os chips da NVIDIA que treinam o ChatGPT e dependem de capacitores e conectores que utilizam tântalo e lantânio para garantir que a eletricidade flua sem ruído ou perda de calor excessiva. Nos sensores de precisão também, na robótica e carros autônomos, eles dependem do lutécio e do térbio. O lutécio é usado em cristais de detectores de radiação e lasers de alta precisão como o LIDAR, que são os olhos que permitem a IA mapear um ambiente em 3D. Além disso, a gente tem o armazenamento de dados. Então, à medida que a IA gera bytes de dados, a gente precisa de discos rígidos e memórias magnéticas. O rutênio e o gadolínio são fundamentais para aumentar a densidade magnética, permitindo que mais informação seja gravada em espaços cada vez menores. Então, a próxima grande revolução na computação não é binária, mas quântica. E aqui, a dependência das terras raras torna-se absoluta. Os computadores quânticos operam em temperaturas próximas do zero absoluto. O hélio 3, que é um isótopo raro, é usado para o resfriamento, mas os próprios bits quânticos muitas vezes utilizam íons de terras raras, como o praseodímio e o európio, aprisionados em cristais. E esses elementos têm propriedades ópticas únicas que permitem que a informação quântica seja mantida estável por mais tempo. Quem controlar o suprimento desses isótopos purificados vai controlar a capacidade de quebrar qualquer criptografia do mundo moderno. E, além de olhar para baixo, a gente pode também olhar para cima. Então, se a Terra está no impasse geopolítico, a resposta pode estar no céu. Asteroides do tipo M, que são metálicos, como o famoso 16 Psyche, contêm mais metais preciosos e terras raras do que toda a crosta terrestre combinada. E estima-se que o valor dos metais nesse Psyche seja mais de 10 quintilhões de dólares. Mesmo a NASA e empresas privadas como a Astroforge já estão testando tecnologias para refinar metais no espaço. E por quê? Porque trazer toneladas de rocha para a Terra é ineficiente. Então a ideia é minerar o asteroide e usar o metal para construir naves e estações espaciais no próprio espaço. A Lua também possui depósitos de potássio, terras raras e fósforo. A corrida para estabelecer uma base permanente no polo sul da Lua, Artemis versus aquele programa chinês, não é apenas científica, é uma corrida pela posse do primeiro poço de gasolina ou mina fora da Terra. Toda essa mineração ainda é inviável nos dias de hoje, mas quem sabe no futuro a gente já tem a mineração do espaço. E então, após décadas de inércia, o mundo ocidental finalmente compreendeu que a globalização ingênua criou vulnerabilidades existenciais. A gente está testemunhando o nascimento da Parceria de Segurança Mineral, liderada pelos Estados Unidos, que vai incluir Austrália, Canadá, Japão, Coreia do Sul e a União Europeia. E o objetivo não é apenas minerar, mas criar uma rede de suprimento amigável. E a ideia é simples. Países democráticos devem comprar e processar minerais entre si, mesmo que o custo seja mais elevado que o chinês. É a segurança nacional por um preço elevado que os países estão dispostos a pagar. A Austrália já se tornou a maior produtora fora da China, provando que o monopólio pode ser rachado, desde que haja subsídios e a vontade política. E o Brasil, como é que fica? O Brasil chega ao final dessa narrativa como uma encruzilhada histórica. A gente possui as segundas maiores reservas de terras raras do mundo, mas a nossa participação no mercado de óxidos purificados ainda é um pouco marginal. O caso do nióbio serviu de lição. Dominar a reserva não é a mesma coisa que dominar a tecnologia. E para o Brasil, o futuro não está em ser a nova China da mineração, mas em aproveitar sua matriz energética limpa para o refino. O processamento de terras raras consome imensa energia, e fazê-lo com hidroelétrica, eólica e solar dá ao Brasil uma vantagem de pegada de carbono que a China, dependente do carvão, não tem. Então, se o Brasil verticalizar a produção, criando ímãs em solo nacional, ele vai deixar de ser um peão no tabuleiro para se tornar um dos reis da nova economia verde. E chegando ao fim desse vídeo, a gente enfrenta uma verdade.
A transição para uma economia de baixo carbono, carros elétricos, energia eólica, exige uma quantidade de mineração sem precedentes. E para salvar o clima, a gente está cavando buracos cada vez mais profundos e usando processos químicos cada vez mais agressivos. A soberania tecnológica do século XXI vai ser definida para quem resolver esse problema. A China venceu o primeiro round porque ela aceitou a sujeira, e o Ocidente vencerá o segundo se dominar a economia circular. A verdadeira vitória não vai ser de quem minera mais, mas de quem consegue manter o mesmo átomo de neodímio em circulação por 100 anos através da reciclagem molecular. Então a frase de 92 foi um alerta que o mundo levou 20 anos para ouvir e outros 10 para reagir. A China usou as terras raras para construir sua classe média e sua musculatura militar, mas o monopólio chinês está sofrendo uma erosão. Em 2010, a China controlava 95% da produção. Em 2024, esse número caiu para cerca de 70% e continua baixando. Então, outros países estão aprendendo as lições de Pequim. A era da dependência absoluta está chegando ao fim. Ninguém vai ser totalmente autossuficiente, mas ninguém vai voltar a ser totalmente refém. Então, a história das terras raras é, em última análise, a história da curiosidade humana transformada em arma e ferramenta. De uma pedra negra na Suécia ao motor de um caça furtivo, esses elementos moldaram o mundo moderno. A profecia foi cumprida, mas o roteiro do futuro ainda está sendo escrito, átomo por átomo, nas minas, nos laboratórios e nas profundezas do espaço.